Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Estou de vermelho de novo porque hoje é dia de São Mateus Apóstolo, que também foi mártir, quarta-feira, 21 de setembro. Muito feliz de estar aqui com você, filho amado, filha querida. Que Deus abençoe a sua vida e tenha certeza que hoje vai ser um dia de vitória para você. Você que acordou meio cabisbaixo, meio triste aí com a situação da sua vida. Tenha coragem, Deus te ama, as coisas não estão perdidas como você acha que elas estão. Tem jeito, continua rezando, continua fazendo o seu melhor. Deus pode mudar esse seu filho, Ele pode tocar o coração do seu marido, Ele pode abrir uma nova porta que hoje você não consegue nem ver. Acredite, Deus é fiel, Ele ama você, tá? Se você é novo, nova aqui no canal, eu peço por gentileza, se inscreva agora no canal, ativa já, o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais a evangelizar. Só assim o YouTube vai ver que é um bom conteúdo, vai mostrar para mais pessoas, não vai esconder, não vai jogar no limbo aqui dentro da plataforma, infelizmente. E também quero pedir para você, escreve, digita aqui nos comentários o seu pedido de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar por você, pelas suas intenções, tá certo? Vamos lá para o Evangelho de hoje, nesse dia de São Mateus Apóstolo. Está em Mateus, óbvio, não podia deixar de ser, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mateus, você sabe, ele era considerado um traidor, um pecador público, né? Porque ele servia os judeus, explorando o seu próprio povo, o povo de Deus. Desculpa, ele servia os romanos, não os judeus, explorando o seu próprio povo, que eram os judeus, né? O povo de Deus. Ele, de fato, se prestava a um papel muito deplorável, né? Um caráter muito duvidoso. Mas Jesus entrou na vida dele para salvá-lo, ele mudou de vida, se tornou apóstolo, se tornou santo, se tornou evangelista, escreveu um evangelho fantástico, né? Jesus pode mudar todo mundo, gente. Não há caso perdido para Deus. Eu não me canso de dizer isso. Não há caso perdido para Deus. Só que os homens, os pregadores, os homens de Deus da época, os padres da época, né? Olha só que perigo. Os padres da época, que eram os fariseus, os mestres da lei, né? Os sacerdotes, eles começaram a questionar: mas por que Jesus está sentado com esse pecador? Porque Mateus deu um jantar na casa dele e os amigos dele eram da laia dele, né? Eram cobradores de impostos, pecadores, e apareceram e Jesus acolheu a todos, né? E os religiosos da época começaram a descer a lenha. Não pode se misturar com essa plebe. Olha só, que perigo, gente. Claro, não vamos confundir as coisas. A gente tem que ir até os pecadores para convertê-los e trazê-los para Deus, e não para nos tornarmos como eles, né? Jesus passou, alguns se converteram e o seguiram. Quem não o seguiu, ficou na sua vida, como estava. Mas a gente tem que ir levar a palavra e trazer as pessoas para Deus, e não se tornar pecador ou com atos deploráveis, com uma conduta nem um pouco lisa, né? Sem lisura de conduta, enfim. Não é isso, mas a gente tem que entender que Deus nos chama a misericórdia, e eu consigo, com muita perspicácia, medir o nível de conversão de uma pessoa pela capacidade que ela tem de misericórdia ou não. Quem não tem capacidade de ter misericórdia do outro, não se converteu de verdade. É fake, é fachada, é conversa para boi dormir, sabe? Por quê? Porque se Deus não tocou o seu coração, de fato, se você não deixou-se transformar, você não tem misericórdia, né? É só justiça, é igual o irmão do filho pródigo. Todo mundo achava que ele era o filho perfeito, mas foi a situação do irmão que revelou o que estava no coração dele. Tinha uma obediência servil, fazia tudo que o pai pedia, mas o coração cheio de amargura e revolta.
E a situação do irmão mais novo, que gastou tudo com as prostitutas e voltou, revelou o que estava no coração do filho mais velho, né? Tem muito cristão com o coração de filho mais velho, e do irmão mais velho, do filho pródigo. E pessoas que têm um coração assim, por mais que elas comunguem e estão na igreja, elas não vão se salvar. Jesus disse, eu quero a misericórdia, não o sacrifício. O que adianta os jejuns, a oração, se você não acolhe o pecador? Acolher não é dizer que o errado está certo e que o pecado salva, não. Mas é respeitar, é ter misericórdia, é não se julgar superior. Gente, Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, dizia que uma das piores formas de orgulho é aquilo que é chamado de orgulho espiritual. A pessoa que começa a se sentir superior porque reza o rosário, porque faz jejum, porque acorda de madrugada, ou porque se sente maior que os outros. Alto lá, você não é maior que ninguém, né? E tem gente que está na igreja, mas não acolhe o pecador. Como você acolhe quem cai? É quem está na igreja e cai. Você joga pedra, enfia numa cisterna e joga terra em cima? Ou você dá uma chance, ou você tenta entender as pessoas? Eu fico imaginando a gente mesmo, um padre, um pastor. Claro, nós precisamos ter uma conduta séria e libada, um testemunho sempre fiel. Mas olha, um padre, um pastor da igreja, que é muito amado, que todo mundo dá presente, se ele der uma resvalada, dá para contar uma queda, quem volta, quem dá presente, quem chama para jantar, dá para contar, as pessoas evitam e tratam como se ele fosse o próprio diabo. Mas será que tudo que ele fez de bom foi anulado por causa de uma queda, um erro? Talvez é um erro moral, né? Claro, é sério, a gente sabe. Porque, claro, também tem gente que escolhe o erro como um jeito de viver, né? Não estou falando disso, estou falando uma queda que a pessoa teve ali, pontual. Como você lida? Como eu disse, nós pastores, padres, somos conhecidos, as pessoas vêm de longe, tiram foto, mas se um pastor ou um padre como eu, ou um pastor da sua igreja, peca, como é que você vai lidar? Você vai tratar com carinho, você vai dar uma outra chance, ou você vai jogar pedra e fazer igual fizeram os fariseus? Gente, na palavra de Deus está escrito, o juízo vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia, mas a misericórdia, porém, triunfa do juízo. Precisamos aprender a ser misericordiosos, sabe? Seja misericordioso, misericordiosa, porque você e eu vamos precisar de misericórdia, sabe? Ai não, padre, é que eu sou justo, eu falo mesmo. Cuidado, você não está vendo tudo, você não sabe o que está no coração da pessoa, você não conhece a história dela, não julga. Porque do jeito que você julgar, Jesus disse no Evangelho, você vai ser julgado no dia do julgamento final. Opte pela misericórdia, erre antes pelo excesso de misericórdia do que pela falta, tá? Tá certo? Claro que o equilíbrio é sempre, o melhor é sempre o equilíbrio, né? A virtude é sempre o equilíbrio. Mas se você está em dúvida, opte pela misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa frase de hoje, testemunho público de fé, que eu e você somos convidados a digitar aqui. Não sai sem digitar aqui nos comentários. 10 segundinhos você digita. É a seguinte: eu escolho a misericórdia. Escreve aqui. Não saia sem digitar, tá bom? E deixa aqui também nos comentários seus pedidos de oração, os nomes das pessoas. E escreve aqui nos comentários, nem que seja uma linha, o que você entendeu desse evangelho, o que ficou forte para você, o que Deus falou no teu coração, através do evangelho e da minha reflexão. Olha, isso é mais, eu peço isso mais por você, para você, do que para mim. Para mim é indiferente. Mas quando você, claro que o padre lê, vê, né, ouve o que você está entendendo, é importante. Mas quando você escreve aqui, você tira um minutinho para escrever, você está pensando, refletindo sobre a palavra e está fixando-a no seu coração, sabe? Está internalizando com mais propriedade, tá certo? Uma abençoada quarta-feira para você.